Sexta-feira, 20 de abril. Confira os destaques desta edição, o troca-troca de partidos na Câmara dos Deputados. O último show da banda O Rapa no Rio de Janeiro. E ainda, na Copa do Brasil Sub-20, Vasco e Vila Nova decidiram vaga para as quartas de finais. O TV Uva Notícias começa agora. Encerrados os prazos de janela partidária, alguns deputados trocaram de legenda na Câmara, tendo em vista as eleições. Veja na matéria de Matheus Gomes como o troca-troca de partido reconfigura a distribuição partidária na Câmara. Faltando pouco menos de 6 meses para as eleições, o calendário eleitoral já agita as movimentações políticas. Tanto a desincompatibilização quanto a janela partidária tiveram seus prazos recentemente esgotados. A desincompatibilização é um processo de renúncia obrigatória de cargo. Isso acontece porque a lei eleitoral entende que o político em mandato poderia ter vantagem sobre os outros. Ela se aplica a membros do Poder Executivo, como ministros, governadores, prefeitos e secretários, que pretendem concorrer a outros cargos. Membros do Legislativo, como senadores e deputados, não precisam renunciar. Em caso de disputa por reeleição, os chefes de executivo não ficam submetidos à renúncia. Um exemplo de descompatibilização foram as recentes renúncias de 10 ministros do governo Michel Temer e de 6 governadores em todo o Brasil. Todos se afastaram do cargo, em definitivo, faltando 6 meses para as eleições. Eu acho que isso é meio que uma estratégia pessoal, né? Eu acho que o troca-troca de partidos, ele meio que fere o princípio de um partido, porque você cria um partido para ter ideias que outro partido já não tem. O partido é basicamente um local de emprego, uma empresa. Poucos partidos hoje em dia têm realmente uma ideologia. Ao passo em que alguns políticos saem de seus cargos, outros trocam de partido, também de olho nas eleições. Durante um prazo de 30 dias, deputados puderam trocar de legenda em última janela partidária encerrada no dia 7 de abril. Até 18 de abril, 91 deputados comunicaram troca de legenda, o que representa 17,7% da casa. O partido que mais ampliou a bancada na Câmara foi o Democratas, com 11 parlamentares a mais. Em segundo lugar de adesões, o Partido Progressista, com 10 deputados. Já a bancada do MDB foi reduzida em 9 deputados, sendo a que mais perdeu parlamentares. A lei dos partidos políticos e uma resolução do TSE estabelecem que parlamentares possam mudar de legenda em casos de incorporação ou fusão de partido, criação de uma nova legenda, desvio no programa partidário ou grave discriminação pessoal. Como as vagas preenchidas em eleições proporcionais pertencem às legendas e não aos parlamentares, foi preciso a norma prevendo a janela para troca de partido a cada ano eleitoral. O cientista político José Paulo Martins opinou sobre o funcionamento da janela partidária. Isso era uma prática, sempre foi uma prática disseminada, né, na política brasileira, essa mudança de partido, né, ao sabor dos interesses de cada político. Então isso, em alguma medida, disciplinou um pouco essa mudança de troca-troca partidária. Então é de se esperar que haja essa mudança mesmo, muito mais pela conveniência do político do que por qualquer posição ideológica, né? Muitas vezes a migração se dá entre partidos no mesmo campo ideológico, né? Muitas vezes é por questão de disputa regional, né? Então isso é uma válvula de escape para que os políticos se sintam mais confortáveis, mais à vontade dentro de uma outra legenda. Já o cientista político Guilherme Carvalho dá maior ênfase ao viés pragmático das transações partidárias e vê uma nova configuração para as eleições. Não tem nada a ver com sigla ideológica, né? É um movimento fisiológico e prático. Quanto maior o partido, maior o número de deputados, maior tempo de TV você tem. Quanto menor o partido, menos tempo. Então você vai ver que esses partidos que cresceram obtiveram uma dupla vantagem. Primeiro, cresceram, vão ter mais tempo de televisão, e tempo de televisão é importante para os deputados, porque eles vão aparecer mais, vai ter um fluxo maior, e mais dinheiro, mais possibilidade de fazer campanha. Então casa essas duas estruturas. Nós vamos ter uma eleição extremamente diferente esse ano, tudo indica, entendeu? Novos nomes, novas posturas, novas imagens, nem posturas, novas imagens não significam necessariamente diferenças. E quando eu vejo que os partidos continuam correndo atrás de dinheiro, significa que os mais fortes, os mais ricos continuam a se eleger. E se os mais fortes, os mais ricos continuam a se eleger, não muda a estrutura política brasileira. Ainda sobre política, faltando alguns meses para as eleições, o número de pessoas que não sabem em quem votar é grande. Porém, uma parte da população escolhe um candidato, pois o venera. Entenda na reportagem a seguir, porque pessoas encontram a necessidade de criar um ídolo na política.
A veneração do povo brasileiro por algum político em especial não é um fato recente. Esse comportamento já era observado na era Vargas, há 88 anos, como explica o professor de História Adriano Farias. E o grande problema não do Brasil, mas da América Latina, é acreditar no salvador da pátria. E é aí que está o grande problema, porque a gente não pode colocar a ideia toda dentro de um herói. Na verdade, cada um tem que ser o próprio herói da sua história. A verdade de herói como político, isso não é agora. A gente olha um pouquinho para o nosso passado, para a história política do Brasil, você vem falar, é claro, do grande Getúlio Vargas, né, que trabalha muito bem com a política, muito bem com o departamento de imprensa e propaganda, e todos os presidentes eles têm essa tendência a fazer isso. Em cada esquina, é possível encontrar pessoas que buscam seus heróis dentro da política. É o caso de Marilda Miranda e Joanisson Cardoso, que acompanham e apoiam um determinado político desde os primeiros discursos. Eu comecei a acompanhar esse político quando a situação para a classe, né, pobre foi assim, eles começaram a ter privilégios, começaram a ter coisas que antes eles não tinham acesso. Então eu acho que desse momento eu já o acompanhava e vi que realmente ele estava disposto a ver essa classe tão desfavorecida. Ele é um herói, sempre será. Até porque isso já foi até passado de geração em geração. E ele é realmente um herói. Anos atrás, eu cheguei a alguns comícios dele e ouvindo seus discursos, passei a admirá-lo e a gostar também das suas propostas. E mudou a vida de muitas pessoas carentes. Eu acompanhei isso de perto, vi que ele deu mais oportunidade, dignidade a essas pessoas. Por isso eu considero um herói. É comum encontrar nas redes sociais pessoas que já perderam amigos por não defenderem os mesmos políticos. Mas a questão é, vale a pena romper laços por causa da divergência de ideias? Ou será que essa questão vai além de um simples desentendimento online? Principalmente nas redes sociais, já desfiz muitas amizades por causa de política. Por falar mal do meu candidato e também por eu discordar de coisas do candidato dele. Eu não me arrependo de ter desfeito amizades, porque eu sinceramente não faço questão de ser amigo de pessoas que partilham dessas ideias, principalmente que ferem os direitos humanos. Para mim, isso não é política, isso não é pensamento diferente do meu. Para mim é mau caratismo mesmo. Então, eu não faço questão de manter amizade com essa pessoa. Na maior parte das vezes, não foi por divergências de ideias políticas. Na maior parte das vezes, foi por pessoas defenderem ideias homofóbicas, ideias machistas, ideias racistas. Eu defendo as minhas ideias, né? Se esse político ele seguir com essas ideias, e sim, eu vou defendê-lo, porque eu acredito muito nos meus ideais. E se meus amigos não souberem lidar com isso, então eu prefiro estar afastado deles. Alguns brasileiros defendem políticos, outros não entendem o motivo dessa fixação. E para uma boa convivência, o professor Adriano Farias comenta a importância de respeitar a diversidade de ideias. O outro está dizendo para você poder apresentar a sua visão. E a sua visão, muitas vezes, ela pode ser uma visão diferente do seu colega. Temos que discutir, temos que debater política sim. Isso é muito importante, é assim que a gente evolui. É essa a preocupação, a saber respeitar as opiniões dos outros. Você sabe o que é vegetarianismo? Entenda na matéria a seguir porque cada vez mais pessoas estão sendo adeptas a essa forma de se alimentar e viver. O número de pessoas vegetarianas cresceu muito nos últimos anos. Segundo pesquisa da UNO Monitor, o vegetarianismo ganha mais de 2.000 adeptos por semana. Há diferentes estilos, como explica a nutricionista Glaucia Justo. Vegetarianismo é um estilo de vida, né, no qual a pessoa ela deixa de consumir alimentos de origem animal. Existem vários tipos de vegetariano. Vegetariano que não consome só carne vermelha, mas consome frango, consome peixe. Tem outros vegetarianos que excluem todos os alimentos de origem animal. Peixe, frango, inclusive ovo e até alguns derivados de origem animal. Bárbara Micas não come carne há 8 meses e conta sobre sua experiência. Aí quando eu cresci, que eu comecei a ter mais noção de como tudo acontecia, como era uma abatedoura, eu comecei a pensar muito nisso e
cheguei à conclusão de que isso não é justo. Não é justo com eles também têm sentimentos, eles também sentem dor e também sentem amor e não é justo a gente fazer isso com eles. É como se a gente fosse comendo um humano. A diferença na alimentação traz mudanças diretas ao corpo, como é o caso do professor de arte, Mayra Menuzier. Então, eu virei vegetariana porque proteína animal nunca caiu bem no meu organismo. Eu sempre me senti inchada, pesada. E depois que eu fui tirando algumas coisas, carne, eu gosto dos sabores, mas carne nunca, como eu falei, nunca caiu bem. Fui tirando carne, frango, peixe, leite, ovo. E eu me sentia mais disposta, não ficava inchada, dormia bem, acordava muito bem. Mas ser vegetariano não significa ser mais saudável. Com a restrição de carne, é necessário a reposição de nutrientes. Ao excluir a carne, excluir embutidos, presunto, carne vermelha, você reduz alimentos ricos em sódio, você reduz alimentos industrializados, então tem alguma relação sim. Por exemplo, até a Organização Mundial de Saúde, ela sugere que um dia da semana a gente fique sem carne, porque tem alguns benefícios, porém a vida toda requer cuidados com a saúde. Os primeiros dias eu me senti um pouco mais cansada, porque eu acho que o organismo tem que acostumar, né? Óbvio que eu substituí a proteína por proteína vegetal, mas não é a mesma coisa. B12 tem que tomar em comprimido, porque não tem como. A gente só consegue isso com animal, né? Mas eu senti principalmente flacidez no corpo. No início eu tive mudanças ruins, eu fiquei anêmica, porque eu não fiz direito, eu não tive nutricionista. Aí quando eu comecei a fazer tudo direitinho, quando eu consultei um médico, eu comecei a melhorar muito, me sinto muito mais disposta e emagreci. Então, ser saudável ou não depende de ser vegetariano. Pode trazer benefícios, como não, depende de cada um. Nos últimos dias 13 e 14 de abril, a banda O Rapa se apresentou na Gilnesse Arena para realizar os últimos shows do grupo. Acompanhe na reportagem de Luiz Paulo Valcir mais detalhes sobre essa despedida. A banda O Rapa, fundada em 1993, conhecida por mesclar rock, reggae e rap, anunciou no dia 3 de maio de 2017 uma pausa nos trabalhos, sem previsão de volta. Nos preparativos para a despedida dos palcos, a banda O Rapa se apresentou na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O show marcou a despedida do Rapa dos palcos cariocas, onde a banda nasceu e se consolidou, obtendo sucessos com letras que, na maioria das vezes, fazem críticas sociais. Os fãs, ainda inconformados com a pausa da banda, torcem por uma possível volta do Rapa. A primeira reação foi de surpresa, não parece que a banda já tem mais de 20 anos de carreira. Mas a gente entende, eles precisam desse tempo e a gente torce pela volta da banda. Cara, eu fiquei bem triste, né? Os caras têm 20 anos de carreira, eu sou bastante fã dos caras e eu fiquei um pouco decepcionada, assim, mas tudo tem um fim, né? Então eu espero que daqui a um tempo os caras voltem, tipo Los Hermanos, que fala que acaba e daqui a pouco um tempo volta, o show de reencontro. Para os músicos do Rapa, tudo pode acontecer. E não deixam descartada a possibilidade da banda voltar depois de algum período. Definitivo, nada... Até porque, cara, o Rapa sempre foi... A gente nunca sabia assim, o que ia acontecer uma semana, 2, 3. Talvez hoje a gente tenha até mais um planejamento maior. Mas isso, por um lado, é bom. Ainda mais se você trabalha no Brasil, cara. Não tem como você planejar muito. Agora, eu acho que é o fim de uma fase. Vamos ver o que vai rolar aí pra frente. A gente está acostumado a fazer isso. Toda sexta-feira, todo sábado, toda quinta-feira, viajando constantemente. Então, consequentemente, a gente vai sentir falta disso. Uma palestra agora há pouco, assim, uma palestra que eu vi, no qual um tal empresário falou que a banda grande precisa de empresário. Não, a banda grande precisa de parceiros no Brasil inteiro para que ela possa acontecer. E são os parceiros que fazem a formiguinha para acontecer. Uma banda grande, se ela pensar direitinho, com todo respeito, ela não precisa de empresário. Então a história é o Rapa, Rio de Janeiro. Estamos fechados com vocês. Não existe despedida. Existe até daqui a pouco. Tamo junto.
Nesta semana, a Rádio Uva lançou um projeto no qual alunos da Universidade Veiga de Almeida vão poder cantar na rádio. Veja a seguir como foi este evento. No último dia 18, em comemoração à Semana da Voz, a Rádio Uva promoveu o lançamento de um projeto que incentiva os alunos que querem mostrar seu talento musical. A professora de jornalismo e coordenadora da Rádio Uva, Daniela Oliveira, nos conta um pouco sobre o projeto e qual a sua finalidade. E a ideia é que a gente, além de informação, né, a gente já produz conteúdo jornalístico, a gente possa também produzir um programa musical e dar espaço a essas bandas e artistas incríveis e maravilhosos que a gente tem aqui na Veiga, como o Lucas, que é um aluno da biologia. Assim, o nosso intuito, eu percebo assim, em sala de aula, que muitos alunos eles têm uma veia musical que muitas vezes não é aflorada. Ou tem uma banda em paralelo, né? Se a gente tem tanta gente bacana produzindo coisas, por que não dar espaço na rádio? Foi esse o nosso primeiro pensamento. A ideia inicial foi de implementar música para que não seja somente uma rádio de notícias. É o que diz a editora-chefe Pamela Machado. E a ideia é exatamente essa, é trazer, né, a música, começar aos pouquinhos a introduzir a música na nossa plataforma, que é uma coisa que a gente não tem. Possivelmente a gente vai começar a distribuir pelo campus também, né, tantas notícias e nos intervalos das notícias a gente colocar a música, que é uma ideia nossa. Então essa foi a ideia inicial. E vamos ver, tomara que dê certo, né? De acordo com a estudante de jornalismo e integrante da Rádio Uva, Emilene Machado, para que o projeto seja um sucesso, foi lançada uma promoção nas redes sociais, na qual o vencedor será premiado. Mas as bandas melhores selecionadas, se eu não me engano, são as 5 primeiras. Elas vão ter as suas músicas na nossa playlist. Para o lançamento do projeto, a Rádio Uva contou com a presença do artista Lucas Houghton, que ficou conhecido após participar de um reality show de música, e nos mostrou um pouco do seu talento. Eu acho que outras universidades poderiam se implementar esse projeto, porque é uma oportunidade única para quem está começando, cara, porque ninguém começa sozinho. Eu, como falei, tive apoio dos meus pais, sempre investiram. Esse projeto vai dar uma visão melhor para as pessoas, sabe? Ninguém, não acreditou em mim. Então, assim, eu acho que esses apoios que a gente tem, de motivacional, nos ajuda a criar expectativas para que a gente venha crescendo lá na frente, sabe? Então, a gente tem um apoio que nos tira de onde a gente está, fala, você vai conseguir, eu acredito em você, a pessoa vai acreditar naquele trabalho e vai se esforçar para aquilo, porque tudo é um esforço, tudo é trabalhar para que as coisas deem certo. Se você ficar parado, nada vai acontecer. Para Fabrício Sterck, o projeto é de grande importância, pois assim os estudantes terão um espaço para mostrar novas habilidades, tanto para quem quer seguir carreira, quanto para quem canta somente por hobby. Eu sempre gostei de cantar, sempre cantei desde muito pequena, fiz cursos de canto, etc. E é muito legal ver aqui no espaço acadêmico da faculdade, ver uns projetos assim voltados para o incentivo à música, ao canto, à voz, que são coisas importantes, né? Que canto é uma coisa que eu fiz não só para cantar, na época eu nem gostava tanto de cantar, eu fiz mais para ter impostação de voz, respiração. Então é muito legal ver isso aqui na faculdade, me incentiva enquanto cantora, enquanto alguém que gosta de música. Eu digo para eles não desistirem dos sonhos deles porque é complicado, é difícil, mas cara, um sonho tem que ser trabalhado para ele poder dar certo. Então acho muito importante que devemos lutar, ter sabedoria na nossa vida com relação à música, porque não é fácil, mas hoje eu tô aqui. Sou Lucas Houghton do Brasil, eu vim pra ficar. Pode contar pras amigas, vai. Chama o bonde tudo. Avisa quem chegou. A dona do chuva. Pode chegar junto. Pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, o Vasco da Gama recebeu em São Januário os goianos do Vila Nova. Acompanhe o que rolou no jogo na reportagem de Lucas Farias. Aqui em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco venceu o Vila Nova por 2-0, com de Dudu e Moretti, e está classificado para a próxima fase da competição. O Vasco tinha posse de bola durante toda a primeira etapa, trocava passes e envolvia a equipe do Vila Nova. A pressão do time da casa se transformava em chances de gols, e o lateral Luan levou perigo em cobrança de falta. Em saída de bola errada do goleiro do Vila Nova, Marrone recebeu um presente e quase abriu o placar, mas o goleirão Leonardo se recuperou e colocou a bola para escanteio. E na cobrança de escanteio de Lucas Santos, a pressão do Vasco resultou em gol. O camisa 9 Moretti subiu livre para abrir o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o domínio do Vasco se manteve. O time continuou criando chances e não demorou muito para fazer o segundo. Aos 17 minutos, Lucas Santos fez uma grande jogada e serviu Dudu. O camisa 10 mandou para o fundo da rede e fechou o placar em São Januário.
Depois do segundo gol, poucas chances foram criadas. A partida terminou 2-0 para a equipe de São Januário, que se classificou para as quartas de final e enfrentará o vencedor de São Paulo e Chapecoense. O atacante Felipe do Vila Nova falou sobre a eliminação e sobre a continuidade da equipe goiana na temporada. Eu sei que eliminações acontecem no futebol, a gente não teve a competência de vencer o jogo hoje, mas corremos, brigamos até o final. Agora é manter a cabeça no lugar, continuar no Goiano, lá em Goiânia. Tenho certeza que a equipe vai saber lidar com a derrota, apesar que é dolorido. Um jogo que a gente fez lá em Goiânia, que a gente podia ter ganhado. Mas é manter a cabeça no lugar. O autor do primeiro gol, Moreste, e o atacante Lucas Santos falaram sobre a classificação e a expectativa para a final da Taça Rio, no sábado contra o Fluminense. A expectativa é boa, a gente pode mostrar nosso comprometimento e a força do nosso grupo perante a torcida. É importante para a gente continuar forte, porque sábado a gente tem uma batalha importantíssima contra o Fluminense, que é a final. Vitória importante, né? A gente vem de uma sequência muito boa de vitórias. Se eu não me engano, são 9 ou 10 jogos sem perder. Então a equipe vem evoluindo bastante. A gente fez uma partida muito boa hoje. Perdemos alguns gols, mas o importante é que a equipe está criando bastante. É um jogo também que vem para ajudar a gente no jogo de sábado, né? Para a gente nos qualificar mais, e a gente vai muito forte para o jogo de sábado, que é uma final também importantíssima e que a gente vai em busca do título. Após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o próximo compromisso do Vasco é aqui mesmo em São Januário, no sábado às 3 horas. Vai enfrentar o Fluminense pela final da Taça Rio. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um bom fim de semana a todos e até a próxima!